Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Loranzon e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal, aos trancos e barrancos a gente vai mantendo aqui o nosso programinha no ar aqui. Meu nome é Ítalo Loranzon, começamos aqui mais um Radar da Mídia, mais uma vez essa noite, né? Tivemos aí um pequeno problema técnico aqui, então a gente vai começar desde o início. A gente perdeu só 5 minutos da outra transmissão, a gente vai começar desde o início e como, né, de praxe, peço para que vocês deixem o like aqui embaixo, é muito importante pra gente. E se você tá chegando agora no canal também, inscreva-se no nosso canal. Essas coisas acontecem com certa frequência, mas não é sempre que acontece, tá? Então, sinta-se à vontade, fique aqui com a gente. E, como sempre, né, nos radares da mídia, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado do Sr. Sepúlveda e do Paulo Figueiredo. Como é que vai, Sr. Sepúlveda? Boa noite. Boa noite, caro Ítalo, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui recomeçando, né? Mas eu agora vou, sinceramente, agora é que vou confirmar mesmo o que eu tinha dito na primeira vez. Nós preparamos a pauta, mas em cima da hora há emoções que nos vão chegando porque há sempre coisas de última hora. Houve nos Estados Unidos, e enquanto nós estávamos agora recarregando aqui as máquinas para acertar os problemas técnicos, já há mais uma novidade. Então, uma novidade brasileira. Isso, em 5 minutos já... Isto é bem animado, é difícil fazer uma pauta fixa aqui, né? Pois é, boa noite, Paulo, como é que vai? Boa noite, Ítalo, boa noite, seu Sepúlveda, boa noite aos espectadores. A maravilha de fazer o programa ao vivo é essa. Pois é. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tinha começado a conversar na primeira vez, né? Vamos ver se a gente consegue agora de novo. Deixa eu só interrompê-lo um minuto. Diga. A novidade é brasileira. O Rodrigo Constantino acabou de colocar uns 20 segundos ou 40 segundos aqui no Twitter, uma coisa que não deixa de ser assim, mais uma pequena emoção para o vai e vem da política nacional. Um passarinho me contou que Rodrigo Maia foi agora, fora da agenda oficial, à casa de Fernando Henrique. Encontro social ou político? Qual o assunto? Por que Maia não inclui em sua agenda oficial um encontro com um ex-presidente e líder tucano? Quero respostas. Pois é. Então vamos lá, vamos começando então por isso, né? Se você puder, na opinião do senhor, qual que o senhor acha que pode ter sido o teor desta conversa, hein? Eu já não tenho esses dons da adivinhação, né? mas não podemos esquecer que o Rodrigo Maia e o Fernando Henrique são personagens da trama parlamentarista, né? A toda hora eles se reúnem, ora publicamente, ora não publicamente, para tramar a transformação do sistema político do Brasil, sem consulta a ninguém, sem consulta popular, num parlamentarismo. E como nós vamos falar depois de um outro personagem, eu lembro que o outro personagem que nós vamos falar é Gilmar Mendes, que ainda há poucos dias fez uma live falando exatamente disso. Que o brasileiro não entende, mas é melhor para ele um sistema parlamentarista. São curiosidades da democracia. Pois é, pessoal, pois é. Então, vamos ficar aqui aguardando aí a publicação, né? Mais informações a respeito dessa reunião, até de deduções, né? A gente pode deduzir o que foi falado a partir da movimentação de ambos os agentes, né? A gente consegue também ter aí uma ideia, né? Mas, pessoal, vamos partir então para nossa pauta aqui, né? Hoje nós tivemos uma entrevista, né, do Jorge Cajuru dado aos Pingos nos Is, ao programa Pingos nos Is, uma entrevista excepcional, foi feito durante a tarde, né, de hoje, não sei se foi por rádio também, mas estava lá no canal do YouTube do Pingo nos Is. E nessa entrevista, Jorge Cajuru fez afirmações pesadas, né? Ele disse que o Alexandre Baldi, né, o secretário
né, do estado de São Paulo, que foi preso, né, esses dias atrás aí, foi solto, né? Foi solto por Gilmar Mendes a pedido de Dória e Marconi Perillo, né? Ex-governador de Goiás, que agora também é também tá ligado ao governo Dória, né? E dentre outras coisas, né, falando aí da relação promíscua entre Dória, entre Marconi Perillo, né, etc. Ele fez uma afirmação categórica, né? Ele disse: Gilmar Mendes vende sentenças, ficou milionário com isso. Né? É uma afirmação forte vindo de um senador, né? Eu queria ouvir o senhor Sepúlveda falando sobre isso. Olha, eu acho que no caso das acusações do Cajuru há várias questões a serem consideradas. Primeiro, por que é que o Gilmar Mendes não atendeu ao pedido da defesa do Baldi e foi atender ao pedido de governadores ligados ao PSDB? Isso já é estranho. Que interferência é essa? Essa é a afirmação que ele fez. Foi. E o próprio interessado, que é o Dória, no caso. Então, isso é estranho. Essa é uma via extrajudicial bastante interessante. Portanto, eu já... a parte de se a prisão estava legal ou não era ilegal, é estranho que a via tenha sido extrajudicial. Segundo, o ministro Gilmar Mendes tem atitudes bissextas. Eu ainda acabei de ver aqui que o Gilmar Mendes, no dia, portanto, a notícia é de 10 de agosto de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou tirar a tornozeleira eletrónica de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, alvo da Operação Calvário e acusado de desviar 134 milhões da educação e da saúde. Enquanto isso, Sarah Winter, contra a qual até agora não há nenhuma acusação séria, está de tornozeleira eletrónica, porque teria feito investidas, digamos assim, por palavras contra os ministros do Supremo. Então, eu acho que realmente nós vamos vendo que a nossa Suprema Corte tem uma justiça à la carte, digamos assim. Nestes tempos de restaurantes refinados, nós temos uma justiça à la carte servida pela Suprema Corte Brasileira. Perfeitamente. Paulo, quer comentar alguma coisa? Não, eu reitero minha posição, que eu acredito que o Gilmar Mendes tem bastante até consistência no que diz respeito às prisões da Lava Jato. Ele tem sido um crítico desde o início e tem dito que as prisões têm ocorrido de forma abusiva. A gente, como brasileiro, a gente quer que a justiça aconteça de forma rápida, a gente quer que as pessoas sejam presas de forma rápida, quer que as coisas aconteçam de forma rápida. Mas assim como a gente critica as medidas excessivas contra a Sarah Winter ou contra qualquer outra pessoa, a gente também critica as medidas que acontecem à margem da lei contra as pessoas que não gostam. E, infelizmente, a legislação brasileira tem previsões muito excepcionais para as prisões, tanto preventivas quanto temporárias. E o que acontece, o comentário não é meu, o comentário é do Alexandre Garcia, só que eu vou repetir aqui, o Alexandre Garcia lá atrás disse: por que o Gilmar solta tanto os mandados de prisão que vêm do juiz Bretas? Porque o juiz Bretas prende mal, segundo o Alexandre Garcia. Só estou repetindo mais uma vez o comentário do Alexandre Garcia a respeito. Eu não sei no caso em tela, não sei se ocorreu de fato essa pressão do Marconi Perillo e do Dória. A gente eu particularmente não tenho nada tão pesado assim quanto o Marconi Perillo, mas certamente não tenho nenhuma simpatia pelo Dória, mas nem por isso vou tomar por valor de face a declaração do Cajuru. Até porque amanhã o senador pode fazer uma declaração contra alguém que eu gosto, e aí eu também não vou tomar pelo valor de face. Se houver se ele apresentou alguma prova, apresentou alguma evidência, apresentou alguma coisa mais concreta, aí eu posso analisar. Isso, obviamente, não é nenhum endosso, não coloco a minha mão no fogo pelo Gilmar Mendes, não. É só a mesma
o mesmo ceticismo que eu tenho em todos os casos que o pessoal aqui que já me acompanha já conhece. A gente tem que, justamente, a gente tem que ter uma postura analítica em relação a isso, né? Agora, uma coisa que já é de fato, né? Independente da substancialidade das acusações ou do Cajuru ter, digamos, provas suficientes, né, a respeito disso, ou provas documentais que realmente possam levar algum tipo de complicação para o Gilmar Mendes, o fato é que isso tem peso político, né? E eu gosto de lembrar os senhores que estão assistindo, que o processo de impeachment, ele é um processo político, né? Ele tem ali, ele é revestido talvez ali de uma forma jurídica, mas a sua substância é política, né? Não é à toa que ele é feito pelo Senado, né? Principalmente no caso do impeachment de ministro do STF, né? Ele é julgado pelo Senado. Então é preciso pontuar isso. Os senhores veem, né, alguma consequência política mais séria, mais imediata a respeito dessas declarações? Vocês veem aí alguma possibilidade do Senado talvez pender aí pro impeachment do Gilmar Mendes? Como é que vocês veem essa questão aí, Sr. Sepúlveda? Bem, o personagem que se moveu, que é o senador Cajuru, faz parte do grupo que está querendo levar adiante o impeachment de ministro supremo. Creio que um deles é exatamente o ministro Gilmar Mendes. Essa acusação grave, não é, porque um senador tem que ser... Um senador não é uma pessoa que faz opinião nas redes sociais ou que faz opinião na mídia. Um senador é um senador, então ele tem que ter responsabilidade política pela acusação que ele está fazendo, e que é gravíssima, né? Porque, como você disse, as declarações dele foram pesadas. Vamos ver a reação do Gilmar Mendes a essas declarações e vamos ver o que essas declarações vão criar dentro do Senado. Porque, eu volto a repetir, um senador ir publicamente a um meio de comunicação com muita audiência, fazer essas acusações ao ministro Gilmar Mendes, ou ele está cometendo uma loucura, ou ele tem informações, uma loucura, uma calúnia, ou ele tem informações concretas que podem levar a empurrar politicamente o Senado a deslanchar finalmente algum processo de impeachment de um ministro supremo. Porque até agora o Alcolumbre está travando essa solução que está na Constituição, volto sempre a repetir isso, ele está travando um dos funcionamentos da democracia, um dos mecanismos que permite à democracia aliviar essas tensões. Nós não estamos aqui falando em processos de impeachment loucos ou sem fundamento, mas há diversos pedidos ali contra vários ministros do Supremo que já deviam ter sido analisados. Aliás, eu lembro também que há uma proposta dentro do Senado para haver uma modificação, ou seja, não ficar mais na mão do presidente do Senado a decisão de analisar ou não analisar, levar ao plenário o pedido de impeachment, mas isso ser votado pelo conjunto dos senadores. Mas isso não foi aprovado, mas isso é uma das propostas que está sobre a mesa. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, né, estamos falando aqui do Gilmar Mendes, né, e todos devem se lembrar aí de uma recente polêmica, né, que se envolveu o Gilmar Mendes ao acusar o Exército Brasileiro de participar do genocídio, né, do coronavírus junto com Jair Bolsonaro, né. Isso aí ele chegou a ser interpelado pelo Ministério da Defesa, inclusive, etc. A gente achou que fosse dar alguma coisa, não deu em nada para variar, né? Mas o fato é que esses dias nós chegamos aí à marca de 100 mil mortes, né, atribuídas ao coronavírus, né? Sr. Sepúlveda, o senhor acredita nos 100 mil mortes? Olha, o Ítalo, eu vou lhe dizer uma coisa. Países que nós consideramos países sérios, como a Grã-Bretanha, o Reino Unido,
e outros países, a Itália também, eu vejo também notícias da Colômbia, enfim, muitos países estão fazendo uma reavaliação dos números depois da constatação, por análise das estatísticas, por denúncias e por muitas outras razões, de que houve uma fraude na contagem das doenças. E no Brasil há diversas fontes que estão contestando os 100 mil mortos. Eu hoje vi uma análise feita pelo Fiuza, da Jovem Pan, que me pareceu muito interessante, porque ele também pega uma matéria publicada na Gazeta do Povo pela Cristina Gremel, em que ela faz uma análise de números. E há uma estranheza muito grande. Se nós formos ver os mortos por pneumonia de março a junho de 2020, ele tem uma queda de 30 mil mortes em relação a março e junho de 2019. Isso é muito estranho, né? Que milagre houve no Brasil que fez com que, de um ano para o outro, as pneumonias tivessem uma queda drástica. É algo que tem que ser explicado. Depois ele diz o seguinte: AVC e infarto, segundo os números, também tiveram uma queda brusca de 2020 para 2019. Então aqui eu repito as palavras do Fiuza. Ele diz: são certamente dezenas de milhares de mortes atribuídas à Covid-19 que não foram causadas por Covid-19. A OMS está sob suspeita e fazendo terrorismo. E quem está passando esses dados, as autoridades que estão passando esses dados, aqui, por exemplo, internamente no Brasil, também estão sob suspeita. Você tem várias autoridades, vários governadores e vários prefeitos sendo investigados pela Polícia Federal por desvios de milhões que foram atribuídos especificamente para as questões do coronavírus e que foram desviados. Ora, se essa gente desviou dinheiro que era destinado ao coronavírus, como não pôr em dúvida os números que eles lançam cá para fora? E depois, este é um problema que se está dando mundialmente, é essa realidade de, quando você vai analisar os números de óbitos, os números de óbitos em todos os países permaneceram praticamente iguais. Ora, como é que você tem uma epidemia gravíssima e que não aumenta os óbitos no total? É porque houve muitas outras doenças que foram atribuídas ao Covid e que não eram Covid. Óbitos por outras enfermidades. Bom, agora, eu acho aqui que existe para mim, uma das coisas que me causa mais digamos assim, desconforto, não é tanto se houve ou não houve esse número, mas é como dizem os Médicos pela Liberdade, uma associação que foi criada, que eles dizem o seguinte: há um desrespeito pelos que faleceram de outras doenças, porque essas pessoas parece que não merecem ser lembradas, e as famílias dessas pessoas, a dor delas não merece ser lembrada também. E a mídia faz um verdadeiro carnaval em cima disso. E, por fim, outra coisa que me deixa muito mal à vontade é o seguinte: eu, por exemplo, pessoalmente, posso contar aqui casos conhecidos diretamente, que eu tenho as fontes, tenho tudo mais, em que pessoas que não tinham coronavírus foram dados como falecidos por coronavírus. Eu sou uma pessoa comum, não sou ninguém, sou uma pessoa comum. Agora, como eu, há muitas outras que também têm conhecimento disso. E eu me pergunto o seguinte: onde estão as autoridades para fazer uma investigação séria sobre isso? Porque esse é um crime. A falsa comunicação de óbito é um crime. Se você inventa uma causa de óbito que não é verdadeira, isso é um crime. Agora, por que, se nós que somos pessoas comuns, temos conhecimento de inúmeros casos, e isso foi feito sistematicamente em vários estados, por exemplo, o Cláudio Lessa hoje falava de 3 estados do Nordeste, no apanhado que ele fez sobre o dia, o jornalista Cláudio Lessa, eu pergunto o seguinte: por que não há uma investigação das autoridades a essas fraudes?
E qual o interesse em que haja números inflados a respeito da doença? Para mim, é para manter uma narrativa em cima do presidente de que ele é o causador de um genocídio, como disse o Sr. Gilmar Mendes, que você muito bem lembrou aí ao acusar as Forças Armadas. E há mais. Se você... É uma coisa espantosa que se diga isso do presidente e não se diga isso dos governadores e prefeitos que estão sendo investigados por desvio das verbas do Covid. Então, eles que desviaram essas verbas devem ter alguma relação com esse número de mortes. Não se esqueça que os números de São Paulo são proporcionalmente dos mais altos do mundo, do estado de São Paulo. E o Sr. Dória vai dizer que é vergonhosa a atitude do presidente diante da epidemia do coronavírus. Eu só queria lembrar uma última coisinha. É que no início de março, o governo do presidente Bolsonaro se dirigiu à OMS para que ela declarasse a pandemia. Isso é uma declaração técnica que implicava muitas outras coisas, inclusive fechar as fronteiras da China. Sabe qual foi a resposta do Sr. Tedros Adhanom? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse o seguinte, que por qual motivo levantar a bandeira branca se ainda podemos conter a epidemia? É irracional. Não há motivo para se entregar. Então, o Sr. Tedros Adhanom disse que não tinha sentido fazer isso. Bom, depois outras pessoas da OMS continuaram. Eu estou só procurando aqui na notícia. A América Latina está na categoria de países sem casos ou com poucos casos. Isso no início de março. Por isso, mantemos a proposta de que foquem na contenção. Recomendamos uma contenção agressiva enquanto os casos são baixos. Precisamos, agora veja, a OMS continua, precisamos nos preparar para eventualidades. Tudo pode ocorrer. Os países devem se preparar para o pior. Se fracassarmos com a contenção, pelo menos teremos ganhado tempo. Disse Ryan, que é outro dirigente da OMS. Então, veja o seguinte, essa gente que acusa hoje o presidente de genocídio foi aquela que não quis declarar a pandemia logo no início de março, quando o Brasil tinha 1 ou 2 casos. Mas isso ninguém lembra. Isso aqui é fácil ver. É só pegar na Folha de São Paulo esta notícia. Perfeitamente. Aliás, Paulo, aí nos Estados Unidos também tá havendo algum tipo de discussão a respeito do número de mortos serem... a diferença entre os mortos com Covid e de Covid? Tá sim. Tá sim. A verdade é que ninguém tem confiança nos óbitos por ou com coronavírus. Os números ainda são muito ruins, a forma de identificação de óbitos é muito falha. Esse tipo de coisa a gente só vai saber com certeza daqui a alguns anos, quando vierem os estudos científicos mesmo, universitários e de saúde pública, olhando para trás. E aí é que você vai saber qual foi a real letalidade do corona. Eu, particularmente, aposto que quando olhar para trás, as pessoas vão ver que esse vírus é bem menos letal do que se imaginava originalmente, apesar de ser um vírus bastante letal. Eu só não diria que os números me parecem tão estranhos, porque esse número aí de mais ou menos 500 mortes para cada 1 milhão de habitantes é o número que está nos grandes países todos. Quando o país atinge um patamar mínimo de capacidade de teste, ele acaba chegando nesse ponto. E aí eu não entendo por que o Bolsonaro e o Trump são genocidas, mas o presidente do México não é genocida, o primeiro-ministro inglês não é genocida. Porque se você analisar os números, analisa aqui, México, que está começando, o número de casos no México está crescendo, 405 casos por milhão de habitantes, mortes por milhão de habitantes, perdão. Reino Unido, 685, o Brasil tem 479, ou seja, está todo mundo ali, Itália, 582, você
está começando a ter ali, você pega o número de mortes na Índia, está disparando. A Índia hoje teve 55 mil casos, você tem já 45 mil mortes e a coisa está começando a explodir na Índia. Então, se você for olhar o número de mortes dos países, ele é muito parecido. É por um motivo muito simples. O presidente não afeta o sistema imunológico das pessoas. O presidente é presidente. O presidente pode fazer o que o Trump está fazendo, o que o Bolsonaro está fazendo, dar dinheiro para a saúde, coloca leito nos hospitais, procura respirador para as pessoas que não têm respirador, oferece estrutura jurídica para teste, estrutura de infraestrutura para teste, estrutura jurídica para fornecimento de medicamento. No caso do Bolsonaro, ele agiu muito rápido com a cloroquina, que, independente do que muitos podem considerar, é uma opção de tratamento que é o que vários médicos optam por utilizar e com grande sucesso. Então você, assim, no final das contas, a verdade é que não importa se você olhar o espectro político inteiro, as pessoas morrem do vírus porque as pessoas morrem de vírus. E o vírus é um vírus que mata. Se mata tanto ou se mata para mais ou para menos, eu particularmente nem sei se os números do Brasil de mortes estão tão inflados, não. Se você for olhar o número de mortes dos outros países, o Brasil está em linha. Agora, meu ponto é, como é que você pode chamar o Bolsonaro de genocida se o número do Brasil está em linha com o resto do mundo? Então é óbvio, é evidente de que isso é um uso político, né? O que estão fazendo é o uso político. Então, quando é o Trump e quando é o Bolsonaro, eles são genocidas. Quando o presidente é um presidente simpático, não é genocida. Quando os governadores que teriam, no caso do Brasil, segundo uma decisão do STF, caberia aos governadores decidir as políticas de controle, combate, quarentena, não quarentena, etc., os governadores não têm responsabilidade nenhuma. É uma palhaçada. É esse tipo de coisa que faz com que o espectador normal, o homem comum, o homem que está assistindo o Terça Livre, se revolte com a imprensa. Se revolte. É claro que o cara vai ficar revoltado, porque ele está vendo. Pô, mas por que só o Bolsonaro é genocida? Ah, mas o Brasil é o segundo em número de mortes. Tudo bem, mas você olha o número... Claro que o Brasil vai ter mais mortes do que o Reino Unido, pô. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, o Reino Unido tem o quê? 60, 70? Bom, mas claro que o Brasil vai ter mais mortes que o Reino Unido, claro que o Brasil vai ter mais mortes que a Itália. A Índia, você está vendo a curva começar a subir. O México, quanto é que o México tem? O México já tem 52 mil mortos numa curva que está subindo. O México está num ponto diferente da curva do... Hoje está difícil. Voltamos. Estamos de volta aí. Tá contigo, Paulo. Então, beleza. Então, assim, não... Caralho.